Olá pessoal, vamos ver aqui umas perguntinhas para a gente conversar um pouco. O Eduardo pergunta para nós: troca do Pré-24 pelo Pré-25 com ganho de 5% em 6 meses compensa? Bom, quem acompanha o canal aqui sabe que eu já falei que na minha cabeça não faz muito sentido trocar pré-fixado por pré-fixado. Mas sempre existe uma exceção. O Eduardo nos apresentou aqui uma exceção. Se você ganhou 5% em 6 meses, olha, você tá até aí para par com a inflação, não perdeu para a inflação, o que já é uma coisa muito bacana em se tratando dos prefixados aí, porque tem prefixado aí com taxa muito baixa que tá dando aí dor de cabeça pro pessoal. Então, se você conseguiu ganhar 5%, saiu no 0 a 0 contra a inflação, mas na verdade você está tendo ganho nominal, e quer trocar por um outro prefixado e você tem total consciência dos riscos, nesse caso aqui eu achei que faz sentido. Tá? Me pareceu razoável. Só que também tem uma coisa. Essa troca aí influencia muito. Difícil emitir um juízo assim definitivo, mas o que eu quero chamar a atenção é que são só 6 meses de diferença. O pré-24 vence em julho de 24 e o pré-25 vence em 1º de janeiro de 25. São só 6 meses de diferença. Então é quase trocar 6 por meia dúzia. Claro, e o pré-24, depois que você resgatar, você não compra mais. Então, assim, dá quase elas por elas. Quase. Tem 6 meses a mais de prazo no 25. Olha, fica a seu critério, mas parece que sim. Parece que compensa. O ideal seria que a gente tivesse aí o prefixado 26 no rol, né? Com taxas aí acima de 12%. Aí sim, aí faria um pouco mais de sentido para mim. Estando ali com 6 meses de diferença, não sei se vai melhorar muito esse ganho. Porque a gente não sabe como é que o mercado vai estar em julho de 24. Porque a gente pode ter um cenário assim lá em julho de 24. A gente pode ter aí Selic de 7, 8%. E inflação de 5%. E aí esses prefixados de agora, a 12%, vão estar valendo muito, pessoal. Vão estar com ganho de marcação a mercado, vão estar aí com rentabilidade real, porque estou supondo aí um cenário em que a inflação esteja aí na casa dos 5% em 2024. Então aí vale a pena, pensando num cenário mais otimista, vale a pena alongar um pouquinho o prazo no prefixado? Aí vale sim. Aí melhor ter o 25 do que o 24. Aí é o investidor que tem que decidir, certo? A gente não pode recomendar, mas faz sentido, viu? Faz sentido o que você falou. Reimar. Para aposentadoria, então, vale mais a pena o IPCA 45, certo? Se tiver o prazo, sim. O problema é que nem todo mundo tem esse prazo e nem todo mundo tem estômago para aguentar as oscilações do IPCA 45. Mas se você tiver o prazo e tiver disciplina e tiver regularidade no aporte, mesmo com a taxa igual, o IPCA 45 continua tendo 10 anos a mais de juro composto, certo? Então isso aí não tira, ninguém tira dele esse prazo, esses 10, por isso que ele é o 45. Ele tem esses 10 anos a mais em relação ao 35. Ele tem mais risco de marcação a mercado, ele oscila muito mais e em períodos de taxas em alta, ele deixa o teu investimento negativo, então tem que ter muita disciplina, muita força de vontade. Olha, segurar aí uma carteira com alocação alta em IPCA 45 é quase tão difícil quanto emagrecer. Muito bom. Vamos ver aqui o Guilherme. Investiu 80k no Tesouro IPCA 35 com aportes mensais até a data do vencimento é uma boa opção. Pensando em aumento de patrimônio a longo prazo e aposentadoria? Claro que é. Claro que é. Olha, Guilherme, não quero dizer nada, mas eu acho que é a melhor opção,
certo? É a melhor opção. Tesouro IPCA principal para formar patrimônio é o melhor investimento, certo? Ah, não, mas tem ações, em ações tu multiplica, não sei o quê. Tá, é verdade. Só qual ação que vai multiplicar quantas vezes? Ninguém sabe. Ninguém sabe, é risco. Então assim, ó, tá? Então vamos voltar aqui, guardadas as proporções, um investimento em que você aplica uma quantia e você sabe que você vai ter uma rentabilidade X% acima da inflação, garantido, certo? Isso aí é o melhor investimento, certo? Colocando aí os três itens dos investimentos, pessoal. Rentabilidade, liquidez e segurança. Para mim, em primeiro lugar é segurança. Depois a liquidez e depois a rentabilidade. Eu avalio assim. Por isso que eu tenho, às vezes, alguns investimentos com rentabilidade um pouco menor. Mas são muito mais seguros e super líquidos. Então eu estou tranquilo. E por que formar patrimônio? Por que a minha ênfase no patrimônio? Porque o Tesouro IPCA principal, ele acumula. E ele acumula tudo, pessoal. Ele acumula a inflação com a taxa acima. E aí tu tem um efeito bola de neve muito interessante. Claro, o pessoal faz aí, transforme 1.000 em 10.000 e esse tipo de coisa, mas lá no futuro a gente não tem muita base do quanto que representa aquele valor que a calculadora, por exemplo, do Tesouro Direto nos mostra de longo prazo. Lá em 15 de maio de 35 eu não sei qual é o real poder de compra de 10 mil reais. Eu não sei, essa que é a verdade. Ninguém sabe. Quem disser que sabe, tá mentindo para você. Agora, eu sei, por exemplo, que o valor nominal atualizado aí, batendo em quase 4 mil reais, que é o que o Tesouro te paga quando o título vence. E eu pago hoje, nesse título, aproximadamente R$ 1.900, eu sei que eu tenho aí um grande intervalo para o título chegar. E isso vai vir para o meu bolso, certo? Então, é o que eu falei aqui nos 5 motivos, tá? Você observa lá o vídeo, que tem a informação bem explicadinha, bem detalhada. Essa diferença aí, você ganha de forma real no Tesouro IPCA principal. E aí a complementação da pergunta. Ou é melhor investir num CDB de mais curto prazo com uma rentabilidade um pouco maior do que a do Tesouro atualmente? Eu acho que essa opção não é válida. Por quê? Porque o CDB você vai estar correndo o risco do banco. E banco pequeno quebra, gente. Vai lá no site do FGC, que eles têm a lista inteira, inclusive com o prazo que levou para ser pago. Tem alguns prazos ali que são de arrepiar, minha gente. Tá? Teve banco que quebrou ali que a pessoa foi receber 3 anos depois. Tá? Foi um caso isolado. Foi um caso isolado. Mas como saber qual será o próximo? Quem tem certeza de qual será o próximo? Então, assim, CDB de banco pequeno, para mim, é uma coisa totalmente fora do radar. Totalmente fora. Mas vamos dizer aí, um CDB que seja com rentabilidade próxima do Tesouro, de banco sólido. O que acontece? Os prazos dos CDBs são menores que dos tesouros IPCAs. E aí o investimento acaba. E aí você vai obrigatoriamente pagar o imposto de renda. E além de obrigatoriamente pagar o imposto de renda, você vai ter que reinvestir na taxa do mercado naquele momento futuro. Ou seja, desconhecida hoje. Ou seja, você está com o risco do reinvestimento na sua mão, além de ter pago o imposto de renda. Se o seu prazo for 2035, não tem por que investir em CDB de banco. Mesmo que você consiga eliminar o risco do reinvestimento e você consiga a mesma taxa de hoje no futuro, tá? O que acontece? Como você pagou o imposto de renda, aquele dinheiro deixou de render junto, deixou de render no bolo de neve, certo? E aí, para formar patrimônio, quebrou a bola de neve. Quebrou, certo? Você tirou um belo pedaço e aí ela vai continuar rodando depois. Mas tem risco de reinvestimento. E essa retirada aí do imposto de renda
de tempos em tempos é muito deletério, porque é completamente diferente do Tesouro IPCA com juros, pessoal. Mas ele fala tanto, Natan, fala tanto em investir no Tesouro IPCA com juros, que é bom ter 1/3 da carteira em IPCA com juros e tal, etc. Ele está se contradizendo. Não, porque no CDB você vai pagar o imposto de renda em cima de todo o investimento, porque o investimento acabou, ele venceu, ele acabou, o banco te pagou e tchau, ó, tem nossos produtos aqui, vem e compra, certo? Já no Tesouro IPCA com juros, você paga imposto de renda em cima do quê? Em cima somente do juro recebido. Isso é muito importante, essa diferença, e o pessoal aí, às vezes, mete os pés pelas mãos dizendo que, por causa disso, o Tesouro IPCA com juros não é um bom investimento. Se eles soubessem que o IPCA com juros remunera e atualiza tanto o principal quanto os cupons recebidos, né? E tem muito investimento aí de renda que não faz isso. Bem, então, para resumir aqui, Guilherme, Tesouro IPCA principal para formação de patrimônio é o melhor investimento com essa finalidade e com segurança. Pode ter outros investimentos que paguem mais, como, por exemplo, ações que deem no resultado final um patrimônio maior, até pode. Mas isso é risco, é incerto. No Tesouro IPCA você tem certeza. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.